Bendita Esperança, com o pastor Eliezer Freitas. Jesus Cristo poderá voltar ainda hoje. Se ele não voltar, estaremos esperando por ele amanhã. Igreja da Bendita Esperança, Rua Augusto Trombini, 444, no alto da cidade. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Boa noite, meu irmão, boa noite, minha irmã. Nós vamos falar aqui hoje a respeito de Simão de Samaria, Simão Samaritano ou Simão, o mágico. Este que foi, segundo a tradição, a história, o dito de muitos historiadores ou de alguns, o inimigo dos apóstolos, aquele que começou com as heresias. Pois bem, a Bíblia fala de Simão, lá em Samaria. E nós vamos ler aqui em Atos capítulo 8, onde está dito o seguinte: E também Saulo consentiu na morte dele. E fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. Ou seja, nós já vimos em um vídeo passado sobre a igreja de Jerusalém. E nós vimos que a partir do Pentecostes, do dia de Pentecostes, ali tinha 12 apóstolos, ali também tinha 70 discípulos, 7 diáconos e mais de 5.000 irmãos. E nós vimos que isso durou até o capítulo 8 de Atos, quando Estevão, ele foi apedrejado e morto e se tornou no primeiro mártir da igreja. Pois bem, conforme nós lemos aqui, que Saulo consentia na morte de Estevão, e a partir desse dia, daquele dia, se levantou uma grande perseguição. Não foi uma pequena perseguição, foi uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E nós vimos aqui que todos foram dispersos, exceto os apóstolos. Os apóstolos ficaram, Os 12 apóstolos ficaram lá em Jerusalém. E os demais, diáconos, discípulos, os irmãos, eles foram dispersos, eles tiveram que fugir. E eles foram para onde, primeiramente? Para as terras da Judéia e para as terras de Samaria. A princípio, eles não foram para lugares remotos, eles foram aí para a Judéia e para Samaria, que eram as terras mais próximas. O versículo 2 diz assim: E uns homens piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, e os encerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte, anunciando a palavra. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhe pregava a Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Porque os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz. E muitos paralíticos e coxos eram curados, e havia grande alegria naquela cidade. Vamos deixar alguns detalhes aqui sobre Samaria e sobre Filipe. Primeira coisa, Samaria aqui é a cidade. Havia a região da Samaria, e havia a cidade de Samaria que ficava dentro da região de Samaria. É a mesma coisa. Temos o estado de São Paulo e a capital, a cidade, também chama-se São Paulo. Temos
a região do Rio de Janeiro, e a capital lá da região do estado do Rio de Janeiro é uma cidade que se chama Rio de Janeiro também. Então tinha a região da Samaria e tinha a cidade de Samaria. Filipe é um dos diáconos. Nós vemos aqui no capítulo 6, versículo 5 de Atos, o nome dos 7 diáconos, né? E aqui está o nome de Filipe também. Cremos que é o diácono, porque havia o apóstolo Filipe também, que era um dos principais apóstolos, que ele estava em Jerusalém, como está escrito que todos foram dispersos, exceto os apóstolos, né? Então provavelmente era o diácono. E nós vemos Estevão pregando, fazendo sinais e maravilhas, ao ponto de ser apedrejado. Filipe era um diácono e pregava o evangelho e fazia a obra de Deus. Ele chega em Samaria, ele cura os enfermos, expulsa os demônios, e houve uma grande alegria naquela cidade de Samaria. Por um lado, estava acontecendo a grande perseguição, e Saulo estava ali encabeçando aquela perseguição. Como diz aqui no versículo 3. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Mas, por outro lado, Deus permitiu essa perseguição para que o evangelho começasse a ser pregado. Às vezes isso acontece conosco também. Às vezes Deus quer que nós venhamos pregar num lugar, fazer a obra de Deus num lugar, e nós ficamos adiando. Então Deus permite que venha uma situação contrária para nos forçar aí onde Ele quer. E nós vamos, assim como aconteceu com Jonas. Deus mandou ele para Nínive e ele tomou o navio, comprou a passagem para Tarsis. Aí veio a tempestade, ele foi lançado no mar, veio a baleia e engoliu a Jonas e o vomitou lá na praia para que ele pudesse ir para Nínive. Então, às vezes, Deus permite certas situações para que nós venhamos estar onde Ele quer que nós estejamos. Pois bem, e nós vimos aqui então que o evangelho chega então em Samaria. Outro detalhe que eu queria observar aqui é que Jesus algumas vezes passou em Samaria. E teve uma vez até que ele conversou com a mulher samaritana, né? E ela disse: como sendo tu judeu, pede a mim água, eu que sou mulher samaritana. E houve salvação na vida daquela mulher, eu creio. Ela creu em Jesus, sendo samaritana. De outra feita, Jesus passou lá, nas regiões da Samaria, e parece que não quiseram dar hospedagem para o Senhor. E eu não estou bem lembrado, mas me parece que foi Tiago e João, né? Ou Pedro e João. Acho que foi Tiago e João, que perguntaram ao Senhor se o Senhor queria que eles mandassem descer fogo do céu sobre os samaritanos. Então Jesus disse: vós não sabeis de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio destruir as almas dos homens, mas salvá-las. É mais ou menos isso, o que está me vindo da memória. Então os samaritanos não se davam com os judeus. Mas nós vimos agora então, depois da morte de Estevão, nós vimos o evangelho chegando lá em Samaria. Pois bem, quero lembrar também que essa palavra nós vamos ter a segunda parte e talvez a terceira parte também. É um assunto que nós temos que falar com calma, dando explicações pausadamente para que o irmão ou a irmã entenda. Aonde eu quero chegar, eu tenho que passar por aqui. Não adianta nós querermos dar um salto maior que a perna. Não adianta nós querermos passar o carro na frente dos bois. Nós temos que explicar com boas explicações, de maneira que se entenda. Então, o assunto sobre Simão o Mágico
vai começar agora, mas nós tínhamos que mostrar o contexto. Então, nesse contexto aqui, de Filipe pregando em Samaria, havendo grande alegria ali naquela cidade, espíritos imundos saindo de muitos, enfermos, paralíticos e coxos sendo curados. Então, o que acontece? Versículo 9 de Atos 8. E estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica e tinha iludido o povo de Samaria, dizendo que era uma grande personagem. Vamos parar por aqui e já começar, à medida que nós vamos lendo, vamos aplicando isso aos dias de hoje, comparando. Temos muito a que dizer sobre isso. Veja, Simão era um homem que tinha o conhecimento das artes mágicas. Você sabe que hoje existem as artes mágicas. A arte mágica ela é para iludir. E Deus ele considera a arte mágica um pecado. Porque é um engano, é para iludir. E as pessoas ficam iludidas, pensando que aquilo ali é verdade. Então nós vimos que Simão, ele além de conhecer as artes mágicas, ele ainda dizia para todo mundo que ele era um grande personagem, uma grande personagem. Mais adiante nós vamos chegar à conclusão que o que Simão dizia é que ele era Deus. Ele era um homem soberbo, exaltado e mágico. E os habitantes ali de Samaria acreditavam. Agora trazendo, aplicando nos nossos dias, será que hoje não tem isso por aí não? Muitos hoje dizem, eu sou um profeta, eu sou um apóstolo, eu sou uma grande personagem. Muitos têm dito, têm divulgado seus próprios nomes. Eles não estão preocupados em divulgar só o nome de Jesus. Eles querem divulgar o seu próprio nome, eles querem ser famosos. Eles querem estar em evidência. E outra coisa, será que hoje as artes mágicas não são praticadas? E eu creio que essas artes mágicas não são nem aquelas magiquinhas, vamos dizer assim, do circo, não. Que o palhaço faz, que algumas pessoas fazem na televisão, aqueles truques, não, que a pessoa sabe que é mágica, não. Essas artes mágicas aqui são feitiçarias. É coisa mais grave, que leva as pessoas a acreditarem, são sinais, prodígios da mentira. Eu pergunto, será que hoje não tem isso? Nós vamos chegar num ponto aqui que você precisa saber. Às vezes parece enfadonho, ou é enfadonho, cansativo, você ficar aí me ouvindo, mas me ouça até o final. Depois você vai dizer se valeu a pena ou não. Provavelmente nós não vamos terminar esse assunto aqui hoje. Quinta-feira nós vamos continuar de onde nós paramos. Mas você precisa ver aonde eu vou chegar com essa palavra. Nós precisamos saber do que Deus está nos mostrando aqui. O versículo 10 diz assim: ao qual todos atendiam, desde o menor até o maior, dizendo, este é o grande poder de Deus. Misericórdia, né? Veja que o fato das multidões estarem seguindo uma pessoa, um homem, não significa que ele é de Deus. As multidões não seguem só um servo de Deus. Um falso profeta também arrasta multidões. Um mágico, um mago, como Simão Samaritano, Simão de Samaria, ele arrastou multidões. Todos davam ouvidos, todos atendiam, prestavam atenção, obedeciam a Simão. E todos diziam, este é o grande poder de Deus. Misericórdia. Eu tenho algumas informações aqui que eu vou ler, extra bíblicas, né? Alguns trechos de livros aqui, histórias, que falam o que aconteceu com esse Simão. E é fácil
A gente acredita que realmente é verdade. Mas tudo começa aqui. Lucas, que escreveu Atos, mostra como ele era reverenciado lá em Samaria. O versículo 11. E atendiam-no, porque já desde muito tempo os havia iludido com artes mágicas. Olha, desde há muito tempo. Provavelmente quando Jesus estava pregando e passando às vezes por Samaria, Simão já estava lá em atividade, né? Eu creio que desde a época do Senhor, Simão já estava ali enganando o povo, fazendo grandes sinais. Aí o versículo 12 diz assim: mas como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens como mulheres. E creu até o próprio Simão. Essa expressão aqui é muito importante, porque aqui está dizendo que Simão creu. Depois nós vamos explicar essa frase aqui do versículo 13. E creu até o próprio Simão. Pelo menos ele mostrou que cria. E sendo batizado, chegou a ser batizado também. Ficou de contínuo com Filipe e vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estava atônito. Pois bem, nós vamos parar aqui por hoje, porque eu quero ir bem devagar com essa palavra, para o irmão e irmã ver aonde que eu quero chegar. Quinta-feira nós vamos continuar, não deixe de estar aqui não, nos ouvindo não, tá bom? Então nós paramos aqui, onde Simão está atônito, vendo os sinais que Filipe fazia. Ele se batizou, ele creu, e nós vamos ver a consequência dessa história. Meu irmão, minha irmã, você que está assistindo aqui esse canal, eu sei que não são muitos que assistem, mas o vídeo vai ficar aqui até quando Deus quiser. E eu sei, eu vejo o canal aqui, tem o painel do canal, eu vejo que sempre, todo dia alguém vê um vídeo do canal. Tem vídeo que nós colocamos aqui, tem um sobre a idolatria em Judá, que no dia, ao vivo, foram poucas pessoas, foram 5 pessoas que assistiram. Mas ele já chegou, após alguns meses, a 141 visualizações. Então, provavelmente, mais pessoas assistiram, né? Então, nós sabemos que não é um trabalho perdido, não. Se 2 ou 3 irmãos forem edificados por esse vídeo, já valeu a pena, né? Valeu a pena o que nós estamos fazendo, esse serviço que nós estamos fazendo para Deus também. E que Deus venha abençoar a tua vida. Eu tenho uma lista aqui de irmãos que eu oro, não são muitos, mas com certeza você está assistindo esse vídeo, você é um daqueles pelos quais eu tenho intercedido. E peço, ore por mim também, ore pelo trabalho missionário da Igreja da Bendita Esperança. Quinta-feira nós vamos voltar, tá certo? Aqui, continuando com esse assunto, em Atos capítulo 8, 14. Deus abençoe. Jesus Cristo poderá voltar ainda hoje. Se Ele não voltar, estaremos esperando por Ele amanhã. Bendita Esperança, com o pastor Eliezer Freitas. Jesus Cristo poderá voltar ainda hoje. Se Ele não voltar, estaremos esperando por Ele amanhã. Igreja da Bendita Esperança, Rua Augusto Trombini, 444, no alto da cidade. Mas o que profetiza, fala aos homens, edificando, exortando e consolando. E logo que chegamos a Jerusalém, os irmãos nos receberam de muito boa vontade. E aconteceu que, tornando eu para Jerusalém, quando orava no templo, fui arrebatado para fora de mim. E na noite seguinte, apresentando-se-lhe o Senhor, disse: Paulo, tem bom ânimo, porque como de mim testificaste em Jerusalém, assim importa que testifiques também em Roma. E como se determinou,
que havíamos de navegar para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião, por nome Júlio, da corte Augusta. Mas agora vos admoesto, a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, ó senhores, tende bom ânimo, porque creio em Deus, que há de acontecer assim como a mim me foi dito. Portanto, exorto-vos a que comais alguma coisa, pois é para a vossa saúde, porque nem um cabelo cairá da cabeça de qualquer de vós. Às vezes, não entendemos o porquê dos acontecimentos que nos sobrevêm, mas compreendemos que nosso Senhor Jesus Cristo é todo-poderoso e tem o controle de tudo. Deus tem agido para que o Evangelho seja pregado e deseja que todos sejam salvos. É exatamente aí que entra o seu cuidado, proteção e seus planos para cada um de nós. Mesmo que venha tempestades violentas, mesmo que nos cerquem perigos, o que importa é fazer o que é importante para o nosso Rei Jesus. De 18 de setembro de 2022 a 5 de janeiro de 2023, estaremos em uma corrente onde nos aquietaremos, confiando no Senhor, e oraremos para que todos que creem recebam o Espírito Santo. Corrente de Jerusalém a Roma, em um navio. Todo dia, 19h, na Igreja da Bendita Esperança. Boa noite, meu amigo, boa noite, minha amiga. Mais uma quinta-feira nós estamos aqui para continuarmos meditando nas Sagradas Escrituras. Eu sempre lembro das palavras do nosso Senhor dizendo: errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Se tem duas coisas que nós precisamos conhecer, é as Escrituras Sagradas, a Palavra de Deus e o poder de Deus. Terça-feira agora, nós estávamos falando de Simão. Começamos a falar de Simão, samaritano. E nós lemos até aqui o versículo 13 de Atos 8, e hoje nós vamos ler aqui o versículo 14. Nós paramos aqui nesse ponto, onde diz que Simão estava de contínuo, ele ficava de contínuo com Filipe, e vale lembrar aqui, observar que esse Filipe não era o apóstolo Filipe, era o diácono Filipe, que veio a ser também o evangelista Filipe. Ele era diácono e era evangelista, o qual tinha 4 filhas que profetizavam. Pois bem, este Filipe foi quem evangelizou lá em Samaria e expulsou demônios, curou enfermos, pregou o evangelho e houve uma grande alegria ali em Samaria. E havia ali um homem chamado Simão, que era mágico. Ele enganava o povo de Samaria com as artes mágicas. E esse Simão também diz aqui que ele creu. E creu até o próprio Simão. Mas daqui a pouco nós vamos ver que, na verdade, foi uma conversão falsa de Simão. Ele fez que creu, mas não creu coisa nenhuma. E depois que supostamente ele creu, ele ficou de contínuo com Filipe, vendo os sinais e as grandes maravilhas que Filipe fazia. E estava atônito, ele estava atônito, o próprio Simão.
Os milagres que Simão fazia eram os milagres da mentira, as artes mágicas. Mas Filipe fazia os verdadeiros milagres, verdadeiros, da verdade, da parte de Deus. Vamos ler então o versículo 14. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo, ou seja, impuseram as mãos sobre os discípulos e eles receberam o Espírito Santo. E Simão estava lá conferindo tudo, observando a tudo, mas só Deus conhecia o coração de Simão, né? Que era um coração que não era reto, e nós vamos descobrir isso agora. E Simão, vendo que, pela imposição das mãos dos apóstolos, era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro. Ele era rico, né? Simão, além de ser um mágico, um falso profeta, ele se dizia uma grande personagem e o povo de Samaria chamava ele de o grande poder de Deus. Com certeza ele tinha muito dinheiro, era um homem ganancioso. E ele ofereceu dinheiro para os apóstolos, né? Dizendo, olha o que ele disse para os apóstolos: dai-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Mas disse-lhe Pedro, olha o que Pedro disse. Estavam Pedro e João. Olha o que Pedro disse para ele. O teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Eu fico imaginando Simão, hoje em dia, entrando dentro de muitas igrejas, né? E oferecendo dinheiro para receber o poder de alguma ministração na igreja. Olha, muitos iriam aceitar o dinheiro, porque muitos pregadores não podem ver dinheiro. O senhor deles é o dinheiro. Jesus disse, não podeis servir a Deus e as riquezas. Eles não servem a Deus, eles servem o seu próprio ventre, eles servem as riquezas, a mamon, como diz a Bíblia. O Deus deles é o próprio ventre, só pensam nas coisas terrenas, nunca nas que são de cima. O coração deles está aqui embaixo, na terra, e não no céu. São, por isso, inimigos da cruz de Cristo. Olha só, dai-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Mas disse-lhe Pedro, o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Quantos não estão aí na televisão, no rádio, na internet, pregando que se você der, você recebe. Se você der uma oferta na igreja, você recebe a bênção de Deus. Se você não der, você não recebe. Então quer dizer que é como uma compra. Deus abençoa se você der dinheiro. Não. Meu irmão, minha irmã, todo dinheiro que você der para a obra de Deus, para a pregação do Evangelho, tem que ser por amor, com alegria, não por tristeza e não por necessidade. Não fazendo uma barganha com Deus, fazendo uma troca ou uma compra de uma bênção. Mas o que muitos fazem hoje é dar um envelope todo dia, dar um envelope, estipular uma oferta todo dia, toda semana,
e dizer: se você der, você recebe, se você não der, você não recebe. Jesus disse: dai e ser-vos-á dado. Jesus disse. Mas Jesus disse também: tudo o que quiserdes que os homens os façam, façais vós também a eles. A gente dá as coisas para as pessoas vão nos abençoar também. É isso que Jesus quis dizer. Em nenhum momento o Senhor Jesus, ele quis dizer que se você dá oferta, você tem que dar por necessidade, querendo comprar uma bênção. É óbvio que Jesus nunca ensinou isso, porque a bênção de Deus não se compra por dinheiro, nem a mínima bênção. Imagina se você fosse comprar uma bênção de Deus, qual seria o preço? Que dinheiro haveria para pagar? A vida que nós temos, nós pagamos quanto? Foi de graça, não foi? Então, a saúde é de graça. Quando Deus abre uma porta de emprego, é Ele que abre. E quando Ele nos livra dos acidentes, é Ele que nos livra. Quanto Ele nos cobra? Nada. E o que Jesus disse? De graça recebeis, de graça dai. Ou não está escrito isso? Está escrito isso aqui na Bíblia: de graça recebeis, de graça dai. Jesus disse para os discípulos. Quantas coisas nós recebemos de graça? Não é uma bênção, por exemplo, você está ouvindo a palavra de Deus nesse momento? Eu posso cobrar? Não. E Deus lhe cobra pela palavra dele? Não. Meu irmão, minha irmã, fica atento a isso aqui, ó. Olha o que Pedro está dizendo: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Oxalá, quem dera, né? Traduzindo, quem dera. Quem dera colocassem uma faixa, um outdoor, vamos dizer assim, só com esse versículo, perto de todas as igrejas que ficam vendendo bênçãos. Quem dera se um bem-aventurado ou uma bem-aventurada pessoa de Deus colocasse um outdoor, ou no mínimo uma faixa com esse versículo escrito, virado para as igrejas dos pastores que comercializam a palavra de Deus. Quem dera. Está claro aqui, olha: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. O que é dom? Presente. Qual o dom de Deus que nós alcançamos por dinheiro? Ah, mas tem muita gente aí que acha... Tem umas que até contam testemunho, né? Ah, eu dei o meu carro e ganhei 10 carros. Eu dei uma quantia enorme de dinheiro, veio para mim 10 vezes mais. Deus não tem nada a ver com isso não, meu amigo, minha amiga. Deus não tem nada a ver com isso não. O pai da mentira talvez tenha, mas Deus não tem nada a ver com isso não. O verdadeiro Deus, o Senhor Jesus, ele disse: de graça recebeis, de graça dai. E o homem de Deus aqui, ó, o apóstolo São Pedro, está dizendo, ó: pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Para terminar essa palavra de hoje, porque vai ter a terceira parte ainda. Ele diz, Pedro continua dizendo: tu não tens parte nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Então quer dizer que ele creu, mas assim, de aparência. Lucas diz aqui que ele creu, ou seja, creu de aparência. Fingiu que creu, vamos entender assim, porque cá na frente o próprio Lucas relata as palavras do apóstolo Pedro dizendo que o coração dele não era reto diante de Deus. E Pedro diz: arrepende-te, pois, desta tua iniquidade, e ora a Deus para que porventura te seja perdoado os pensamentos do teu coração, pois vejo que estás em fel de amargura, em elaço de iniquidade. Olha que situação de Simão. Estava ali na igreja, vendo os milagres, mas olha o coração dele, pecaminoso, continuava pecando.
Provavelmente estava ali na igreja só porque tinha perdido os seguidores para Filipe, né? O coração dele não era reto. O último versículo: respondendo, porém, Simão disse: orai vós por mim ao Senhor, para que nada do que dissestes venha sobre mim. Por que Pedro não diz para ele orar? Por que ele está dizendo, ora vós por mim? É com certeza, como diz o ditado popular aqui, ele apelou. Apelou. Ou seja, ficou com raiva. E depois o livro de Atos dos Apóstolos, Lucas, ele muda o assunto, fala sobre Filipe, o encontro lá com o eunuco. Mas na próxima terça-feira, eu ainda vou continuar falando, vai ser a terceira parte dessa palavra sobre Simão, o mágico. E eu vou mostrar para você, meu irmão, minha irmã, através de informações extras bíblicas, apócrifas, nós vamos mostrar o que se diz desse Simão, e é até fácil de acreditar no que, por exemplo, Eusébio de Cesareia diz. Teve outros escritores que disseram, lá do segundo século, Justino Mártir e outros. Tem também um livro apócrifo chamado Atos de Pedro, que talvez seja um livro gnóstico, e conta lá o debate lá o enfrentamento de Pedro e Simão lá em Roma. Nós vamos falar sobre isso aqui no próximo vídeo, terça-feira. Vamos trazer essas informações. Aí acredita quem quiser, né? Pode ser verdade, pode ser mentira. Aí já é informações extra-bíblicas. Nós cremos na palavra de Deus, mas temos também literaturas aí, informações a respeito do desenrolar da história, do que sucedeu a esse Simão. E eu acredito nas informações que eu vou trazer aqui no próximo vídeo, terça-feira. Deus abençoe. Jesus Cristo poderá voltar ainda hoje. Se ele não voltar, estaremos esperando por ele amanhã. Bendita Esperança, com o pastor Eliezer Freitas. Jesus Cristo poderá voltar ainda hoje. Se ele não voltar, estaremos esperando por ele amanhã. Igreja da Bendita Esperança, Rua Augusto Trombini, 444, no alto da cidade. Mas o que profetiza, fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Boa noite, meu irmão, boa noite, minha irmã. Os últimos 2 vídeos que nós trouxemos, as últimas 2 palavras, na terça e quinta-feira passada, nós falamos a respeito do que está registrado aqui no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 8. Nós vemos que o evangelho chegou a Samaria através do diácono e evangelista Filipe, não o apóstolo. Depois Pedro e João estiveram lá orando para que eles recebessem o Espírito Santo. E que desde o início da igreja ali em Samaria, o príncipe das heresias, como ele é comumente chamado, Simão de Samaria, foi levantado pelo inimigo ali mesmo. E estava ali junto com Filipe, supostamente creu, mas depois a falta de retidão do seu coração foi manifesta quando, diante de Pedro e João, ele ofereceu dinheiro. Ele cuidou que por dinheiro ele pudesse alcançar o dom de Deus. Então nós lemos toda a história, comentamos nessas últimas 2 palavras,
E hoje eu queria trazer apenas algumas informações adicionais. Nós temos o livro aqui do Eusébio de Cesareia. O Eusébio ele foi um bispo de Cesareia no início do século IV, século III para o século IV. E Eusébio de Cesareia, ele escreveu alguns livros. E nós temos aqui esse livro aqui do Eusébio de Cesareia em português. E são, na verdade, 10 livros em um só. No seu segundo livro, capítulo 8, ele fala de Simão Mago. Eu vou ler para você, meu irmão, ouvir nesse momento. No entanto, havendo-se propagado a fé em nosso Senhor e Salvador, em nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo, a todos os homens, o inimigo da salvação dos homens já tramava antecipar-se na captura da cidade imperial, e para lá conduziu Simão, de quem já falamos acima. De fato, seguindo as hábeis artes deste homem, ganhou para o erro muitos habitantes de Roma. Ou seja, uma informação que nós temos é que Simão, então, de Samaria, ele foi para Roma. Segundo os Atos de Pedro, que é um livro apócrifo, provavelmente gnóstico, Simão chegou lá até antes de Pedro. Mesmo sendo um livro apócrifo, pode estar falando a verdade, é possível que ele tenha chegado lá antes mesmo do apóstolo Pedro. O livro afirma que Pedro esteve em Roma. Há muitos irmãos estudiosos que não acreditam que Pedro esteve em Roma. E aí, Pedro esteve ou não esteve em Roma? Eu particularmente não sei dizer. Pode ser que esteja, né? Pedro disse que estava na Babilônia, escrevendo a sua carta, a sua epístola. Ele diz, os de Babilônia vos saúdam. E muitos acreditam que Babilônia é uma referência a Roma, uma vez que a cidade mesmo de Babilônia já não existia mais. É possível que Pedro estava em Roma, é possível. Pois bem, mas são informações. A Bíblia não é clara em dizer que Pedro estava em Roma. Podemos supor. Pois bem, mas as informações extra-bíblicas nos informam aqui que Pedro esteve lá. E que Simão, o samaritano, Simão de Samaria, ele chegou lá até antes de Pedro e conseguiu ganhar muita gente para a igreja dele, vamos dizer assim, que Simão também tinha uma igreja. Simão também se fazia passar por um cristão, mas na verdade ele era um feiticeiro que nunca se converteu. Continuando, isto é demonstrado por Justino, que se distinguiu em nossa doutrina não muito tempo depois dos apóstolos, e de quem exporemos oportunamente o que seja conveniente. Em sua primeira apologia, dirigida a Antonino, em favor da nossa fé, escreve como segue. Aí, a partir daqui, o Eusébio, ele vai mostrar o que Justino Marte escreveu no livro Apologia. E Justino Marte, ele é daquele tempo lá, do segundo século, né? Daquele tempo ali do início do cristianismo, vamos dizer assim. E Justino escreve, segundo Eusébio aqui, e depois da ascensão do Senhor ao céu, os demônios levaram alguns homens a dizer que eram deuses. E estes não somente não foram perseguidos por vós, mas até foram considerados dignos de honra. Um tal Simão samaritano, originário da aldeia chamada Giton, que em tempos de César Cláudio realizou mágicos prodígios em vossa imperial cidade. Roma, por parte dos demônios, voltando aqui, em vossa imperial cidade, Roma, por parte dos demônios, que nele operavam, foi tido por Deus, e como um Deus foi honrado por vós como uma estátua no rio Tibre, entre duas pontes, com a inscrição latina seguinte, Simone Deus Sancto,
ou seja, Simão, o Deus Santo. E quase todos os samaritanos, além de uns poucos de outras nações, proclamaram-no e adoraram-no como ao Deus primeiro, e a uma Helena, que na época andava com ele, e que primeiro estava num prostíbulo, em Tiro da Fenícia. Chamavam-na o primeiro pensamento nascido dele. Isto, segundo Justino, também Irineu concorda com ele, quando no primeiro dos seus livros, contra a heresia, traça um retrato deste homem, de sua ímpia e nefasta doutrina. Expô-la em detalhe nesta minha obra seria supérfluo, podendo o que queiram informar-se também da origem, vida e princípios das falsas doutrinas dos heresiarcas que depois dele foram sucedendo um após o outro, assim como de suas práticas meticulosamente transmitido no mencionado livro de Irineu. Ou seja, Irineu é lá do segundo século, né? Segundo, terceiro século, Justino Mártir também, daquele tempo. Ali eles já escreviam tratados contra as heresias, porque as heresias eram demais. Os hereges eram demais, aqueles que eram contra os apóstolos de nosso Senhor, que eram contra o próprio Senhor Jesus. E segundo consta, esse Simão foi o príncipe, o principal herege, e ele foi para Roma e conseguiu ganhar muita gente para a heresia dele. Irineu também escreveu contra esse Simão. E continuando aqui, lendo Eusébio, mais 2 parágrafos apenas, ele diz: recebemos, pois, por tradição que Simão foi o primeiro autor de toda heresia. Dele até hoje, aqueles que, participando de sua heresia, fingem a filosofia dos cristãos, sóbria e celebrada universalmente por sua pureza de vida. Chegam de novo à superstição idólatra, da qual pareciam estar livres, pois se prosternam diante de escritos e de imagem do próprio Simão e de sua companheira, e a já citada Helena, e se esforçam em render-lhe culto com incenso, sacrifício e libações. É tão pouco difícil de ler porque a letra é bem pequenininha, né? A letra do livro. E eu estou ficando velho, as vistas já não são mais as mesmas, mas vamos continuar, falta um parágrafo só. Mas suas mais secretas práticas, das quais se diz que quem pela primeira vez as escuta fica estupefato, e segundo uma expressão escrita que corre entre eles, espantado, verdadeiramente estão cheias de espanto, de frenesi e de loucura, e são todas que não somente não podem ser colocadas por escrito, mas que nem sequer com os lábios pode um homem sensato pronunciar o mínimo, pelo exagero de obscenidade de costumes infames. Porque tudo quanto se possa pensar de mais impuro e vergonhoso fica bem superado pela abominável heresia destes homens, que abusam de mulheres miseráveis e carregadas verdadeiramente de males de todo tipo. Meu amigo, minha amiga. Veja que Eusébio, 300 anos depois do Senhor Jesus, ele fazendo um apanhado, uma pesquisa, já que ele era bispo de Cesareia, ele registra, e eu particularmente eu acredito nessas informações de Eusébio, não vejo nada o porquê não acreditar. É bem possível. Simão não converteu. Nós lemos aqui no livro de Atos aqui, ele supostamente abandonou as artes mágicas, mas ele não se converteu. Agora, também no livro 3, no capítulo 26, livro 3, ele fala também do sucessor de Simão, nós não vamos ler aqui, foi um tal de Menandro, que foi até pior do que Simão. E Simão começou com as heresias, já na época dos apóstolos. Por que é importante nós sabermos disso? Eu sei que é cansativo, ficar aqui alguns minutos, ouvindo esse assunto, mas é bom você saber disso. Porque hoje a história não é diferente.
Existem muitos Simões de Samaria por aí. São feiticeiros transvestidos de pastor. É verdade. Tem muitos que são como Simão de Samaria. Eles, com suas feitiçarias, cheios de espíritos malignos, têm enganado muitos por aí. E muitos têm seguido suas práticas, têm seguido suas doutrinas, suas heresias, infelizmente. Mas a gente volta lá no assunto principal da questão. O problema todo reside no fato das pessoas crer na Bíblia ou não crer na Bíblia. O problema é que muitos não creem, mas eles veem na Bíblia uma oportunidade de ganhar dinheiro, de conseguir prazeres carnais. É verdade, tem muitas igrejas que são abertas, não pelo Espírito Santo, elas são abertas pela cobiça do ser humano de querer aparecer, de querer ter poder, de querer ter sucesso. E hoje em dia nós temos que tomar cuidado, você tem que tomar cuidado, meu irmão, minha irmã, porque está na moda abrir igreja, né? Todo dia surge uma denominação diferente, tem igreja para todo tipo e todos os gostos, não é verdade? Então, muitos homens hoje não têm uma experiência com Deus e querem ser pastor. Eu conheço pessoas aí que num dia estava lá no forró e no outro dia já eram pastores, e o que é pior, falando heresias, não compreendiam a Bíblia e queriam ensinar o que eles não compreendiam. E tá por aí pregando na internet, entregando revelações e às vezes até fazendo sinais. Meu irmão, porque não existe só sinais da verdade, não. Existem os sinais e os prodígios da mentira. Existem as artes mágicas. Quantas pessoas estão sendo enganadas? E estas pessoas dificilmente elas vão parar para ouvir, por exemplo, um pastor igual eu, né? Que está aqui falando calmamente, sem querer aparecer, não está fazendo uma campanha para ficar famoso ou para ganhar dinheiro. Eu estou aqui, para terminar esse vídeo, eu estou aqui no YouTube primeiro, porque o Espírito Santo me mandou estar aqui. Não porque eu quero aparecer. Segundo, eu penso que ter esse canal no YouTube, para mim que faço o trabalho missionário, sempre Deus nos manda para algum lugar, uma cidade distante, e lá nós conhecemos pessoas, nós oramos por pessoas, nós lidamos com irmãos, pessoas que frequentam nossas reuniões. Então, quando nós estamos longe, é bom ter um meio de comunicação, poder chegar até esses irmãos, e nós usamos o YouTube e o WhatsApp. São as duas mídias que nós usamos e cremos que não precisamos mais do que isso. Eu não estou aqui para ficar famoso, eu não estou aqui para monetizar esse canal, para conseguir muitos inscritos. Pode ver aí embaixo, tem 75 inscritos. Visualizações são poucas. E eu quero que assista esse vídeo quem Deus quiser que assista. Não adianta eu ter 300 mil pessoas aqui assistindo esse canal. Qual a utilidade? Eu vou conseguir dar atenção para 300 mil pessoas? Talvez a palavra vai ser útil para quem assistir, para as milhares de pessoas que assistir. Mas se uma dessas pessoas quiser me perguntar alguma coisa, colocar algum comentário embaixo do vídeo, eu vou conseguir responder? Não vou nem conseguir responder. Então, é melhor assim, do jeito que nós estamos. 2 pessoas assistindo, mas já é alguém assistindo. Às vezes tem 5 pessoas assistindo, já é uma bênção. Nós fazemos reuniões para uma pessoa, para 2, para 3, para 4. Nós fazemos, estamos na igreja, às vezes tem 2 pessoas, às vezes tem 4, às vezes tem 5, às vezes tem 10. E nós fazemos a reunião, porque o que nós estamos fazendo é para Deus. Não é visando
ficar famoso, não é visando aparecer, não é visando prosperar financeiramente, nada disso. Estamos fazendo por amor. Quem Deus quiser que assista esse vídeo, vai assistir. Não é verdade? Se você está assistindo esse vídeo, com certeza essa palavra vai edificar a sua vida. E tome cuidado e passe isso para frente, para os seus amigos, para os seus irmãos. Sempre lembre quem está do seu lado, que nós vivemos num mundo onde não há só verdade. Pelo contrário, há mais mentiras do que verdade. Nós devemos tomar cuidado com o engano que está nesse mundo. Pois bem, eu vou terminar esse vídeo e eu vou deixar um vídeo aí da última reunião que nós fizemos em Mariápolis. Na quinta-feira nós já vamos voltar com outro assunto e sempre no final do vídeo eu vou deixar, por exemplo, hoje vai ser a última reunião que nós fizemos em Mariápolis ano passado. Quinta-feira que vem nós vamos colocar um trechinho da reunião em outro lugar onde nós estivemos. Tá certo? E ore por mim, ore pelo trabalho missionário da Igreja da Bendita Esperança. Jesus Cristo poderá voltar ainda hoje. Se Ele não voltar, estaremos esperando por Ele amanhã. Estão se distanciando da simplicidade que é em Cristo. Isso é algo para os irmãos pensarem. Amém? Amém. Porque se alguém vindo prega-vos outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebeste, ou outro Evangelho que não abraçaste, com razão o sofreríeis. Olha só, veja que aqui está falando do outro Jesus, está falando do outro Espírito, e está falando do outro quê? Do outro Evangelho. Então existe o quê? Outro Jesus. Existe o Jesus verdadeiro, mas existe o Jesus falso também. Existe o Evangelho verdadeiro e existe o Evangelho falso. Existe o Espírito de Deus, mas existe o Espírito diferente, que se faz passar por Espírito de Deus. Veja que até aqui, o que o Espírito Santo, através do apóstolo Paulo, está fazendo, é nos mandar e nos avisar que nós temos que tomar cuidado contra o engano que há nesse mundo. Amém? Amém. Aí diz aqui, porque penso que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos. E se sou rude na palavra, não sou contudo no conhecimento. Mas, já em todas as coisas, nós temos feito conhecer totalmente entre vós. Pequei porventura, humilhando-me a mim mesmo, para que vós fosseis exaltados, porque de graça vos anunciei o Evangelho de Deus. Outras igrejas despojei eu para vos servir, recebendo delas salário. E quando estava presente convosco e tinha necessidade, a ninguém fui pesado. Observe essa atitude do apóstolo Paulo. Ele não foi pesado para com aquela igreja de Corinto. Ele, tendo necessidade, ele não se aproveitou. Ele não foi pesado, sendo um apóstolo. Porque os irmãos que vieram da Macedônia supriram a minha necessidade. Em tudo guardei de vós ser pesado, de você pesado, e ainda me guardarei. Como a verdade de Cristo está em mim, esta glória não me será impedida nas regiões da Acaia. Por quê? Porque não vos amo? Deus o sabe. Mas o que eu vos faço, o farei para cortar ocasião aos que buscam ocasião, a fim de que naquilo em que gloriem sejam achados assim como nós. Porque tais apóstolos são o quê? Obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. 31. Diz assim, e Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação que alugara, e recebia todos quantos vinham vê-lo, pregando o reino de Deus e ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Amém, Jesus? Amém. Eu queria dizer para vocês que estão aqui, meus irmãos, que eu vim para cá 2 meses atrás, tendo como espelho esses 2 versículos aqui. Eu vim com esse pensamento. Vou alugar uma casa. Paulo não alugou uma casa lá em Roma? Alugou. Ele ficou 2 anos fazendo o quê? Primeiro, recebendo
todos quanto vinham vê-lo. Segundo, pregando o reino de Deus. E terceiro, ensinando com toda liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo. Assim foi esse trabalho missionário aqui. Assim foi esse trabalho missionário aqui em Mariápolis. Nós alugamos uma casa e eu fiquei aqui recebendo todos que vinham aqui, pregando o reino de Deus e ensinando as coisas pertencentes ao Senhor Jesus. Eu sei que eu vou ali para a pracinha, mas a palavra fica, a Bíblia fica, o ensinamento fica. Amém? Amém. Foram 118 reuniões com essa, em 2 meses. 118, 3 da tarde, 7 da noite. E por incrível que pareça, não teve nenhuma reunião marcada que eu ficasse sozinho. Nem que fosse 2, 3 pessoas tinha. Glória a Deus. Amém? Amém. E eu fico muito feliz, porque cada pessoa que veio aqui, ainda que é de outra igreja, mas é uma alma preciosa para o Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém? Amém. Nós não tentamos tirar ninguém de igreja nenhuma, Verdade. não tentamos fazer seguidores para nós, mas nós quisemos abençoar as pessoas com um ensinamento que está na Bíblia. Na verdade, né? Está na Bíblia o que nós falamos aqui. Tudo que nós falamos aqui. Amém? Amém. Paulo ficou 2 anos, eu fiquei 2 meses. Eu pensei que ia ficar 1 ano aqui, mas dessa primeira vez eu fiquei 2 meses. E amanhã, se Deus quiser, eu vou para a pracinha. Mas eu vou com a consciência limpa de que eu fiz o que Deus queria. Amém? Amém. E que Deus possa abençoar que venha a próxima vez. E que da próxima vez nós venhamos até batizar pessoas aqui. Glória a Deus. Nós venhamos ganhar almas para Jesus aqui. Amém. Amém?